Mas afinal de contas, quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Será que é aquele que está próximo ou é aquele que se aproxima? Eu gostaria de refletir um pouco sobre essa questão em busca do reino dos céus, porque a pergunta é feita para Jesus sobre quem seria o próximo, quem seria este que eu preciso amar como amo a mim mesmo. E Jesus dá uma resposta bastante interessante, à luz de uma parábola, a parábola do bom samaritano. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas da Fé. Eu sou o pastor Cleiton e esse canal tem como objetivo encontrar nas entrelinhas do texto bíblico respostas para um mundo cada vez mais carente de afeto, de acolhimento, de solidariedade, de esperança, de fé. E se porventura essa reflexão bíblica te edificar, se ela abençoar a tua vida, inscreva-se no canal, porque toda vez que tiver uma mensagem nova, ela vai chegar para você. E claro, se você gostar da reflexão, deixa o seu gostei, isso ajuda o canal a se desenvolver. E também, mais do que tudo, deixa o seu comentário e deixa o seu compartilhar. Sim, compartilha com pelo menos 5 pessoas, porque isso ajuda muito a gente que está só começando. Quando você compartilha, a plataforma entende que a mensagem tem relevância e ela mesma vai mandar para um monte de gente, centenas, milhares de pessoas. É essa mensagem chegando a muita gente por tua causa. Eu te agradeço muito por isso. Vamos ao texto bíblico. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Eis que um jovem se levantou e disse, para experimentá-lo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo, como a ti mesmo. Jesus disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus retomou, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após haver-o despojado e espancado, foram-se deixando semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando este lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois, colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo, cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então disse, vai e também tu faze o mesmo. A parábola do bom samaritano é uma parábola que parece que é algo bastante simples e que não tem muita coisa para a gente retirar das entrelinhas. Só que não, tem sim. Tem muita coisa para a gente retirar das entrelinhas porque é uma parábola, mais uma parábola provocativa de Jesus em relação aos religiosos, em relação àqueles e aquelas que são muito apegados a doutrinas, a dogmas, a tradição, mas se esquecem do principal, se esquecem de ser verdadeiramente cristãos e cristãs, se esquecem do maior e mais importante mandamento que Jesus deixou. Sem seguir esse mandamento, não adianta seguir doutrina, não adianta seguir dogma, não adianta ter um querigma, um ensino a ser transmitido, porque na verdade isso tudo não passa de perfumaria, perto do que é principal. E talvez por isso Jesus tenha feito essa alusão, a alusão a 2 religiosos, a 2 pessoas fixas do templo mesmo. Se você olha para o texto é a história de um jovem, um encontro, um diálogo entre um jovem e Jesus. E esse jovem está ali perguntando como ele pode herdar o reino dos céus. Essa pode ser também a nossa pergunta. Então, é a minha pergunta e a tua pergunta. De que modo a gente pode herdar o reino dos céus? Se a gente for visitar ambientes religiosos hoje, talvez esteja fora de moda ouvir o que Jesus disse aqui. E Jesus disse baseado no que o próprio jovem respondeu à sua pergunta, nesse processo dialético que Jesus estabelece com ele. O jovem pergunta o que ele deve fazer para herdar o reino dos céus, e Jesus responde, o que a religião diz? O que está nos mandamentos? E aí ele diz, amarás ao Senhor teu Deus
com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu conhecimento, com tudo de si, e amarás também ao teu próximo como você ama a si mesmo. Jesus falou, pois é, vai, faça isso e você terá a vida eterna. Mas esse jovem traz uma pergunta. O próximo. Quem é o meu próximo? E talvez seja uma questão óbvia, mas a gente nunca deve se deixar levar pelo óbvio. A filosofia, ela tem como uma das suas premissas, uma das suas funções, estranhar aquilo que parece óbvio e não aceitar de cara a resposta mais fácil, a mais rápida. Mas ela está sempre tentando problematizar. E aí, nessa dialética que se estabelece entre Jesus e esse jovem, a pergunta que se faz sobre o próximo parece nos colocar diante de algo que é óbvio, mas não é óbvio. E por que não é óbvio? Jesus então conta uma parábola. Ele conta uma história de forma parabólica, de forma a fazer uma curva, uma parábola, e não ir direto à resposta que o jovem quer. Ele vai responder quem é o próximo desse jovem à luz de uma história. A história que ele vai contar é a de um homem que sofre um assalto e é espancado e abandonado, todo machucado, numa viela, numa rua qualquer. E diz o texto que passa um sacerdote e ignora. Passa ao longe e vai embora. Depois passa um levita, também prossegue o seu caminho e não socorre. E aí depois vem um samaritano em viagem, ocupado, portanto, mais do que os outros que estavam ali, indo talvez para os seus afazeres, mas não com uma urgência de um viajante. E aí é interessante notar nas entrelinhas as razões que Jesus tem para essa parábola, as razões que Jesus tem para nos ensinar quem é o nosso próximo. Jesus coloca dois religiosos como pessoas que não são próximas. Jesus coloca um sacerdote, sim, um sacerdote, o maioral de uma sinagoga, o maioral de um templo, o maioral de uma expressão religiosa. E esse maioral, e esse homem cheio de doutrina, cheio de conhecimento, cheio de religião para transmitir, não é o próximo. Não é o meu próximo. Não é o teu próximo. Depois diz o texto que passa um levita, alguém que não era tão importante quanto o sacerdote, mas também trabalhava com religião, também trabalhava no templo, também estava servindo ali na sinagoga e de algum modo era também, então, um grande religioso, porque não era para qualquer um. E esse, de igual modo, ignora aquele homem assaltado e machucado e ferido, abandonado no meio da rua. E então, diz o texto, que passa um samaritano. E os samaritanos, mais uma vez digo, e essa é uma grande provocação de Jesus, cutucar os religiosos e mostrar que aqueles que são considerados a escória da sociedade podem, na verdade, ser esse que nós chamamos de próximo. Os samaritanos eram uma mistura de judeus e gentios, e era um povo, portanto, execrado pela sociedade, porque um judeu não queria se misturar com um gentio não queria se misturar com um judeu. E quando acontecia essa mistura, essa pessoa que vinha ao mundo era não judeu e não gentil, era samaritano. Era um híbrido, era alguma coisa de não pura, era uma raça não pura, digamos assim. E era muito maltratado, muito mal visto pela sociedade de então. Mas é esse execrado pela sociedade, é esse que é tido como a escória da sociedade, é tido como algo impuro, como uma mistura que não se deve fazer. É esse que é o verdadeiro próximo, porque é nele que se vê o amor de Jesus, o amor de Deus. E é importante que seja um samaritano, e é importante que sejam religiosos, porque é o que Jesus quer mostrar. Hoje nós vemos questões muito assim. Muitos religiosos estão muito ocupados com seus empreendimentos religiosos. Estão muito ocupados com aquilo que eles podem ensinar em termos de dogmas e doutrinas, mas se esqueceram do principal, se esqueceram do amor. Trocaram o amor, trocaram o afeto, trocaram o acolhimento, trocaram a amizade por um dogma a ser seguido, por uma tradição religiosa, e se esqueceram do principal. Deixaram de ser o próximo. E esse texto é curioso, porque esse texto coloca o sacerdote, coloca o levita e coloca alguém que está muito ocupado, talvez atrasado, tanto que não pôde dar todo o cuidado necessário para esse homem assaltado e machucado. Mas fez o seguinte:
parou o seu animal, colocou, primeiro cuidou, deu os primeiros socorros, deu os primeiros cuidados. E eu gosto de pensar nisso, de que quando a pessoa está mais arrebentada, está mais machucada, é um momento também em que pode se assustar aqueles que não querem se envolver. Pessoas que estão tomadas de religião, mas não se envolvem, porque a aparência é feia. E tentando trazer aqui para uma alegoria dos nossos tempos, olhando para as pessoas que são ignoradas por esses religiosos, que não têm amor, que não têm afeto, que não têm amizade, que estão preocupados com dogmas e doutrinas. É nessa hora que Jesus coloca esse episódio da forma em que as entrelinhas nos mostram bem. Primeiro, esse homem gasta do que tem, mas do que tem de mais precioso, que é o seu tempo, a sua atenção, o seu cuidado. Ele pega algumas especiarias, vinho, óleo, e começa a cuidar das feridas daquele homem machucado. E depois, percebendo que não é lugar para se deixar alguém assim, ainda que tenha feito um pouco, disse: não, eu não fiz o suficiente. Coloca esse homem no lombo do seu animal e leva até uma hospedaria. Chegando lá, acaba de fazer os mesmos cuidados e zela desse homem por aquela noite, mas ele tinha compromissos. E no dia seguinte ele deixa uma quantidade de dinheiro e fala para o dono da hospedagem: olha, cuida desse homem, cuida dele, está aqui o dinheiro para cuidar. E se por acaso esse dinheiro não for suficiente, na volta eu pago o restante. Esse samaritano não conhecia o homem. Esse samaritano não tem sua religião, sua tradição, sua doutrina exposta. Esse samaritano tem o seu amor colocado para jogo, tem o seu amor colocado a serviço de quem precisa. Esse samaritano supera os religiosos e a religião. E é mais uma vez Jesus mostrando, Jesus não veio para pregar nenhuma religião. Ele veio para pregar o reino de Deus, que na verdade é Ele. O reino de Deus está entre vós. É a palavra dele. A palavra de Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus esteve e agora continua pela presença do Espírito Santo no meio de nós. E esse reino de Deus cada vez mais se distancia da religião. É isso que essa parábola diz. Esse reino de Deus cada vez mais é ignorado e se distancia dos religiosos. Por isso Jesus coloca um sacerdote e um levita como pessoas a ignorarem o principal, a ignorarem o amor, a ignorarem o que de fato Deus é. Deus é amor. Deus vai se revelar não na sua tradição religiosa, não no seu apego a doutrinas, mas na tua forma de amar e de colocar o ser humano em primeiro lugar. Ainda que você gaste do seu tempo, ainda que você gaste dos teus recursos econômicos, ainda que você gaste mão de obra, é Ele fazendo, é Ele cuidando, é Ele trazendo para perto, fazendo: vem cá, falando: vem cá, deixa eu cuidar de você. E aqui também não dá para cuidar do jeito certo. Eu vou te levar, rapaz, para uma hospedagem, para um lugar seguro, para um lugar onde as suas feridas podem ser mais bem cuidadas por mim e por outras pessoas, porque a partir de amanhã tem que seguir viagem. Coloca esse homem, leva e gasta dinheiro, e gasta dedicação, e gasta promessa. Deixa a sua palavra penhorada ali. Se for gasto mais do que esse dinheiro que eu estou deixando, na volta você tem a minha palavra penhorada. Na volta eu cubro, eu pago o resto que for. Por quem? Um desconhecido, um Zé Ninguém, um homem que não poderia lhe dar nada em troca, um homem que não expressava a mesma religião, a mesma doutrina dele, provavelmente, um desconhecido. E um samaritano, porque Jesus faz essa parábola justamente para mostrar que é da onde a gente não espera que vem o verdadeiro amor de Deus. Às vezes a gente fala muito mal daquelas pessoas que não têm a nossa religião, ou que não expressam o cristianismo da forma como a gente expressa, da forma como a gente vive. Mas Deus vai usar pessoas assim para expressar o amor dele e para mostrar quem de fato é próximo e quem de fato não é próximo, ainda que compartilhe da mesma religião. Pode não ser próximo. Os dois religiosos passaram e nada fizeram. Mas esse homem que nada tinha a ver com a história, que não tinha exemplo a dar, digamos assim. Porque os religiosos, eles tinham exemplo a dar. A religião deveria expressar a presença de Deus, deveria expressar a palavra de Deus, deveria expressar o amor de Deus, mas não faz. E fica nas mãos daquele que é execrado pela sociedade. O ato de misericórdia, o ato de amor, o ato de acolhimento, o ato de gastar e gastar-se pelo outro. E dessa forma, o que nós vemos é a pergunta final de Jesus.
baseado nos 3 homens, já que você, meu jovem, perguntou quem é o teu próximo, baseado no episódio desses 3 homens, quem foi o próximo daquele homem assaltado, machucado e abandonado na beira da estrada? Ele diz, aquele que socorreu. Ele falou, então vá e faça a mesma coisa. Seja o próximo de alguém. E ser o próximo requer o teu tempo, requer o teu dinheiro, requer o teu trabalho manual, requer a tua acolhida, requer o teu abraço, requer o teu esforço para colocar um corpo em cima de um lombo do animal, requer a sua palavra penhorada de que se porventura mais do que o que foi deixado for gasto, você voltará e completará a obra que você começou a fazer na vida desse, que precisa tanto de você. Porque Deus começou uma obra em nós e cabe a Ele completá-la, mas dia após dia a gente vai aprendendo quais são os efeitos dessa obra na vida de outrem. E o que a gente percebe aqui é isso. O efeito da obra de Jesus na nossa vida é dar a nós a possibilidade de sermos o próximo, ser o próximo de alguém. Não é difícil, mas num mundo corrido, individualista, em que as pessoas só pensam em si, e num meio religioso em que as pessoas estão mais preocupadas com doutrinas do que com amor, do que com amizade, do que com afeto, do que com acolhimento, aí se torna uma coisa bastante difícil. Foi muito difícil para aquele sacerdote. Na verdade, seria difícil. Ele não parou, então foi fácil. Seria difícil para o levita, mas ele não parou, então foi fácil. E foi bastante difícil para aquele samaritano, mas ele parou, se importou, cuidou, acolheu, carregou, pagou e prometeu que pagaria ainda mais, caso aquele que ele entendia ser um igual, ser um próximo, precisasse. Que eu e você aprendamos com esse bom samaritano, que aprendamos a ser próximos daqueles que às vezes nem estão tão próximos, porque estão bastante distantes em todos os aspectos, inclusive na aparência, machucados, distanciados, talvez desfigurados pela violência do mundo, mas ainda assim é o teu próximo. E ele é próximo se você simplesmente não ficar conjecturando o que é ser próximo. O que é ser próximo, mas se você simplesmente se aproximar. Que Deus te abençoe. Até a próxima.